Olá pessoal, eu sou Matheus Cajueiro, meu grupo é composto por mim, Lidivine, Maria Eugênia e vamos falar um pouco sobre objeção de consciência e recusa terapêutica. O que é a objeção de consciência? A objeção de consciência ela acontece quando o médico se nega a realizar condutas que, embora permitidas por lei, são contrárias aos ditames de sua consciência. Um exemplo disso seria um médico que se nega a realizar um aborto em uma situação onde o direito ao procedimento é preconizado por lei à paciente. Se pararmos para analisar a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2232 de 2019, nós iremos perceber que existem três palavras-chave diante dos artigos que nós lemos: a autonomia, principalmente do paciente, a ética profissional e a responsabilidade para com aquela situação. O Código de Ética Médica atribui ao paciente a condição de parte principal da relação com o médico, né, da relação médico-paciente, que foi legitimada em um vínculo de respeito mútuo que vai se materializar no consentimento livre e esclarecido, que não foi concebido como um instrumento de proteção contra riscos da profissão médica, como se fosse um seguro de responsabilidade civil para proteger o médico, mas foi concebido como garantia de autonomia e da dignidade do paciente, porque a autonomia é uma expressão de liberdade, considerado um bem jurídico supremo do ser humano. Tanto é que é reconhecido pela própria legislação brasileira na Constituição, no artigo 5º, que vai determinar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e vai garantir aos brasileiros e estrangeiros que estão aqui no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, por exemplo. Sendo assim, o paciente ele não pode ser submetido a qualquer procedimento terapêutico que não tenha o seu consentimento. Se ele tiver com as suas funções mentais todas preservadas, se ele for maior de idade, como nós vamos ver nos artigos. Então, o primeiro artigo, ele vai dizer que a recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma desta resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão. Então, o paciente consciente do que pode acontecer de acordo com a sua decisão, né, de aceitar ou recusar a terapêutica proposta pelo médico, ele tem o direito de tomar a decisão em relação a isso, né? Em relação a como vai proceder esse tratamento. No segundo artigo, é assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente, no momento da decisão, o direito de recusa à terapêutica proposta em tratamento eletivo, de acordo com a legislação vigente. Aí esse é um parágrafo único e diz que o médico, diante da recusa terapêutica do paciente, pode propor um outro tratamento quando tiver um outro tratamento disponível. Então, o paciente que está com pleno uso de suas faculdades mentais, ele vai ter o direito de recusar a terapêutica proposta pelo médico, e o médico ele pode propor uma outra terapêutica que o paciente pode aceitar ou recusar da mesma forma, sendo ele maior de idade e estando com pleno uso de suas faculdades mentais. O artigo 3º vai afirmar que em situações de risco relevante à saúde, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica de paciente menor de idade ou de adulto que não esteja em pleno uso de suas faculdades mentais, independentemente de estarem representados ou assistidos por terceiros, por exemplo, em casos de urgência e emergência, na ausência de outro médico e quando há uma recusa em realizar o tratamento que trouxer danos previsíveis à saúde do paciente, essa relação ela pode ser interrompida por questão de objeção de consciência, e o profissional ele deve adotar o tratamento indicado, independentemente da recusa terapêutica do paciente ou desses representantes, né, esses representantes dele. A resolução vai determinar que nessas situações de urgência e emergência vai caracterizar um perigo grande, né, de morte ou uma situação com sequelas à saúde, sequelas graves. O médico ele vai adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas cientificamente para preservar a vida desse paciente, independentemente se ele recusou ou se esses acompanhantes, né, representantes dele, recusaram, o que não significa um retorno ao paternalismo médico, e sim uma questão de responsabilidade e de objeção de consciência por parte do profissional. Então, dando continuidade a isso que a gente está discutindo, o artigo 4º ele vai dizer que em caso de discordância insuperável entre o médico
e o representante legal, assistente legal ou familiares do paciente que for menor de idade ou incapaz de tomar a decisão quanto à terapêutica proposta, o médico deve comunicar esse fato às autoridades competentes, que pode ser o Ministério Público, a polícia, o Conselho Tutelar, a depender da situação, visando sempre o melhor interesse do paciente e o melhor prognóstico para a sua saúde. Já no artigo 5º, vai dizer que a recusa terapêutica ela não deve ser aceita pelo médico quando caracterizar um abuso de direito. Mas o que é um abuso de direito? A gente vai ver as características dele, que pode ser a recusa terapêutica que coloca em risco a saúde de terceiros, ou a recusa terapêutica ao tratamento de doença transmissível ou de qualquer outra condição semelhante que possa expor a população a risco de contaminação. Então, dentro do direito do paciente, a recusa terapêutica está quando a recusa desse tratamento ela não vai ter grande interferência na vida das outras pessoas, como, por exemplo, uma doença transmissível, como eu acabei de citar. Mas a partir do momento que, ao recusar aquele tratamento, ao recusar aquela proposta terapêutica, eu vou estar colocando em risco a vida da sociedade, né, a saúde das pessoas que convivem com aquele indivíduo, o médico ele não deve, na verdade, aceitar essa recusa terapêutica, porque já vai estar sendo abuso de direito do paciente, porque vai estar colocando em risco a vida e a saúde de outras pessoas. Outro ponto a ser analisado no artigo 5º é a recusa terapêutica manifestada por gestante, que essa deve ser analisada na perspectiva do binômio mãe-feto, né? Porque são dois organismos que estão envolvidos ali naquela situação, podendo o ato de vontade da mãe caracterizar um abuso de direito dela em relação ao feto. Como o seguinte exemplo: uma gestante que se recusa a se submeter a uma cesariana, sendo que o bebê dela está pronto para nascer, já está em sofrimento fetal, impossibilitando um parto natural, um parto normal. Nessa situação, o médico tem a possibilidade de não aceitar a recusa terapêutica, pois a sua decisão pode representar a morte da criança, do bebê ou até mesmo da própria paciente, porque o bebê já está em sofrimento fetal. Porém, isso não significa que a cesariana, a cirurgia, será feita à força, mas que o médico ele tem o direito de acionar as autoridades competentes, como a gente já discutiu anteriormente, para que essas autoridades tomem as devidas providências. No caso, se não tivesse essa resolução, esse ato de acionar as autoridades na iminência do risco de morte seria considerado uma quebra de sigilo médico e poderia até mesmo gerar consequências negativas e jurídicas para o profissional médico, né, que ele poderia responder juridicamente como quebra de sigilo médico. Então, no caso do artigo 6, está escrito que o médico tem possibilidade de rejeitar a recusa terapêutica do paciente, mas ele tem que informar as autoridades técnicas para poder continuar o tratamento. Nos artigos 7 e 8, está escrito que o médico tem direito a não realizar um procedimento terapêutico que não agrada a consciência dele. O artigo 9 está falando das mesmas regularizações que o médico tem que fazer depois da interrupção da relação médico-paciente para poder continuar o tratamento. Ou seja, tem que ter um relatório escrito para poder comunicar isso no Conselho Geral de Medicina, a fim de continuar também o tratamento. Em caso de urgência e emergência, no artigo 10, o médico tem que continuar o tratamento do paciente para evitar danos possíveis da saúde do paciente. Ele tem que continuar o tratamento até aparecer outro médico para continuar o atendimento do paciente.
O artigo 11, como a gente pode ver, ele ressalta um ponto que já foi apresentado no artigo 2, onde fica expresso que a recusa terapêutica é destinada a tratamentos eletivos e não está prevista em situações de urgência e emergência. O artigo 12, por sua vez, traz para a gente que, para resguardo do médico, quando a recusa do paciente trazer risco à sua vida, devem haver registros feitos preferencialmente por escrito e perante duas testemunhas, sendo aceitos também registros de áudio ou vídeo. Por fim, o artigo 13 deixa claro que, se seguidos os preceitos expressos ao longo desta resolução, o acolhimento à recusa terapêutica pelo médico não caracteriza qualquer tipo de infração, nem mesmo ato de omissão.